Hello, ladies and gents. You're listening and you're watching to you're listening and watching to Kicking Ideas, podcast que nós fazemos via live pelo Facebook, podcast bilíngue, português e brasileiro. This is a bilingual podcast, Portuguese, Brazilian Portuguese and English, and soon you're going to be listening to Robert Kolke. All right, he's joining in. Eu estarei adicionando Robert Kolke aqui. Tivemos alguns conexão alguns segundos atrás. Espero que agora funcione. Agora funcionou. Looks like it's working. Yeah, it's probably my phone. Ok, provavelmente é o meu celular. Então eu troquei de celular. Yeah. Oh, well, Bom, Rob, boa noite. Tudo bem hoje? I'm awesome. How about yourself? Eu estou com dor nas costas. You got a backache? Oh, that's too bad. Estou com dor nas costas. Hoje eu passei o dia todo, grande parte do dia limpando a casa, então foi um pouquinho... doing some housework. Exatamente. Hoje eu tava... Como foi seu dia hoje? Not good. Não foi muito bom. Ok, como foi? I had various problems. Okay. Yeah, just one of those days. You know, we like to call it. I'm actually having pretty good hair, but on a bad hair day. Okay. It's a bad hair day. Em inglês americano é costume falar que você está tendo um dia de cabelo ruim, né? O meu cabelo todo dia tá ruim, Rob. É sempre assim, ok? No. All right. Yeah. Rob, bom, eu disse anteriormente, mas vou dizer mais uma vez, este é um canal bilíngue. O nosso intuito, desde o começo, nosso projeto era fazer um podcast bilíngue, mas nós usamos o Facebook para fazer as lives, e as lives serão convertidas em arquivos de áudio que eventualmente são postadas no iTunes em forma de podcast, ok? Até então tem sido feito assim, ok? Com você. That's all right. We're just talking about the fact that this is our brainchild of having a bilingual podcast. This is available on Facebook Live right now, but it will be available as a podcast later on in the week. And so if you get the chance, you want to be here every Friday night Japanese time, which would be I guess it would be in the morning in the States or in the morning in Brazil, every Thursday morning or Friday morning, I guess, maybe one of the two. But so you would want to be catching us early in the morning in Brazil on a Friday morning. And it's going to be a live podcast or a live webcast right now, and then it'll be a podcast later on in the week. Excelente. So, sim, o Rob está comentando que no Brasil e nos Estados Unidos, o pessoal que vai estar assistindo agora já está de manhã lá, né? E nós começamos, eu fiquei muito contente com o nosso começo, esse já é o nosso 7º episódio. Mas, 7th episode, yep. Yeah. Eu já aprendi muitas coisas, mas eu também estou aprendendo nós estamos aprendendo a como fazer disso aqui algo melhor para as pessoas que estão nos assistindo, baseado nas próprias sugestões das pessoas que estão nos vendo. Confere, Rob? That's right. We're taking a lot of advice from people who've watched the show. In fact, it's interesting because I have some listeners in the United States. I have some listeners all over the world. I wasn't really aware of how many different people were watching the show and how many people were actually interested. We have a lot of Spanish speakers out there. Hola, mis amigos. Gracias por asistir este programa. Que bom saber que temos pessoas em espanhol assistindo também, né? That's right. Toda a pessoa da América Latina, algumas pessoas aí também, né, da Europa. Bom, eu estava dando uma olhada nos insights, eu fiquei muito contente também, Rob. Porém, o projeto, a ideia agora, é tentar... Tem algumas mudanças que nós estaremos fazendo a partir desse episódio, né? Yes. E uma delas é tentar fazer deste canal um pouco mais fácil de compreender para as pessoas que estão nos assistindo. Confere? Right. So the thing we're going to do to make it a little easier for people to understand what's going on is that we're basically going to repeat a lot of the stuff that each of the other one says, and in the near future we are going to add a few more cool little delights like some subtitles for Yudi and some subtitles for me. This has been something that people have asked for. So that'll be on the YouTube channel when we put it out on YouTube. So there's 3 ways you can watch this. You can watch it Facebook Live, you can watch it on YouTube, or you can listen to the podcast and just practice your listening.
Sim, exatamente como você está falando agora, este vídeo será postado também no YouTube. Aqui no Facebook não tem como nós fazermos as legendas assim imediatamente, porque nós não sabemos o que nós iremos falar, né? Não tem como. Right. Mas depois que for gravado, aí nós podemos criar a legenda e este vídeo também estará disponível no YouTube. Então, se você gostaria de assistir isso aqui e entender mais aprofundado, eventualmente este vídeo estará no YouTube com legendas em português e em inglês, ok? That's right. Nice. Outra mudança que estamos trabalhando aí seria as perguntas, né? Vamos ter assim uma quantidade de questões mais limitadas, conferem? That's right. We're going to try to limit to the amount of questions and the amount of banter that goes on, and try to make it a little bit more concise, cut down on the time a little bit. Right? We were running an hour and a half long shows. We're going to try to get it down to about 30 to 45-minute episodes, so please bear with us as we try to do that. Exatamente. E uma das funções desse canal aqui seria, acima de tudo, continuar a usá-lo como uma ferramenta de aprendizado. Yep, it's just a big learning facilitating tool. We hope that people can use it to improve their language skills and their debate skills and their understanding of the world as it is. Ok. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que, eventualmente, também teremos alguns convidados aqui. Confere? That's right. We're going to be looking for some people to invite onto the podcast and to be part of this, Facebook Live chat. We were going to, last week we were talking about getting some women on so we could discuss feminism a little bit without being two guys mansplaining the whole thing about it. We definitely, if we're going to do a topic like feminism, we're going to have some women on so that it doesn't just look terrible for optics sake. Yeah. Sim, é bom termos aqui o que o Rob está falando agora, né? Uma mulher para poder defender a posição feminina em alguns dos tópicos os quais nós queremos discutir, que no caso seria feminismo. A gente vai querer falar de feminismo, mas só dois caras aqui falando de feminismo, as mulheres vão nos atacar. E né, não vai ficar... Well, they should attack us at that point, I guess. That would be the epitome of mansplaining. If we, Sim, é bom, né? Yeah. Nós vamos colocar aqui, teremos uma convidada, ela já... Janet, o convite está aí com você, ok? E para você defender as mulheres do mundo, aí, representar as mulheres do mundo, ok? Yeah. Muito bom. Sim, teremos convidados. Outra alteração que talvez... sim, tem algo muito importante que nós não podemos esquecer de mencionar. Antes de entrarmos no tópico de hoje, que seria... O nosso tópico hoje, provavelmente, se você viu o título, é... algumas diferenças culturais que existem entre Brasil, Estados Unidos e Japão. Antes de entrarmos nesse tópico, eu gostaria de mencionar algo muito importante. Eu irei repetir isso aqui, eu sempre falo isso, eu irei repetir isso aqui mais vezes durante o show, ok? Nós estaremos fazendo, muito importante isso, nós estaremos fazendo uma espécie de palestra. Em inglês, a expressão seria um meetup, né? Nós estaremos fazendo presencial, ok? Ainda, portanto, pessoal, se você tem interesse de assistir uma palestra bilíngue, ok? Presencial, talvez na sua cidade, manda pra gente o seu nome, deixa comentário aqui nesse vídeo, pode deixar, né? Meu nome é tal, tenho interesse na palestra bilíngue. A palestra será sobre aprendizado de linguagens. Eu sei que eu estou falando muito aqui, Rob, ok? No worries, estou falando muito. Tá? I'll get it done in English too. E a palestra será focada principalmente em aprendizado de linguagem. Não temos o intuito de ficar milionários com isso, ok? É mais para poder ter a oportunidade de conhecer o pessoal presencialmente também. Estaremos fazendo esse meetup, esse encontro presencial eventualmente. Estamos trabalhando nisso, estamos trabalhando em localização, em horários, e hoje eu gostaria que, se você está assistindo aí agora, eventualmente você gostaria de participar de uma palestra presencial sobre aprendizado de linguagem, deixe o seu, eu tenho interesse na palestra, comenta embaixo que tem interesse na palestra, ok? Que nós entraremos em contato com você, eventualmente, para passar os detalhes da localização da palestra e data. Com você, Rob! Okay, so basically what you've just been talking about there for a bit was we're going to, we want to do a couple of live
actual in-front meetup kind of situations would be like actually conferences where we would meet with you, the listeners. And if you are interested in running one of these kind of conferences, all you have to do is comment and put it into the comments below and say, look, we'd like to do our event here. You can type that stuff in, and then we will get back to you and figure out how we're going to make that happen. Because we want to start having the meetup so that we can actually talk about what we're both, really interested in, which is learning languages. And just a bit to understand where we're coming from on that. The two of us, I mean, we both are trilingual, I guess we would say, at least trilingual. The least, yeah. If I throw in Spanish and French, then I'm a regular polyglot. Yudi's a polyglot. I mean, if we had his with a little bit of Spanish there as well, he's going to be able to speak that as well. But basically what we're trying to do is help people to learn how to learn languages. That'll be the focus of the meetups. What we do here in this channel will be more about kicking around, like I said, kicking around ideas. But at the meetups, it's going to be mostly focused on language learning and how to be a better English teacher, how to be a better Portuguese learner, how to be a better English learner, how to be, just better at learning languages in general. And eventually, de aprendizado. Right. So we're going to be working on that. It's kind of an exclusive thing for meetups. But what we're going to do here on the show is basically speak the two languages and talk about different ideas. Sim. E estamos tentando fazer isso aqui de uma maneira que seja bem compreensível para quem está nos assistindo. Então, haverá repetições do que o Rob está falando, eu também direi e provavelmente ele vai acabar repetindo coisas que eu também estou falando, ok, pessoal? Então, por favor, espero que você... Se você entende as duas, que legal, né? Se você entende as duas, que legal. Yeah, we're just basically repeating each other's what we're saying because this is the way that you can learn a lot of English and a lot of Portuguese by listening to what he says and what I say. We're basically saying the same things, but there'll be a little bit of differences. If you understand both, you're going to get the whole story, and that's the goal, is that people will be able to understand both pretty soon. Sim. Rob, você poderia falar um pouco para nós sobre a nossa ideia de patrocínio? Right. Okay. Great. So yeah, we're looking for some people out there who are, might be listeners, or maybe you're a listener and you know somebody that wants to have their product shown on the show or talked about on the show. We're more than happy to dedicate a few seconds of airtime to some products and maybe even some logo placement. Please contact us if you're interested in advertising on the show. That would make it that much easier for us to improve our content and improve the show in many ways. And that's what we really want to do, is improve the quality of our show and provide a lot of extra content for you guys through this way. And to do that, we're going to need a little bit of sponsorship. We don't want to have the regular people that are out there, listeners, paying for it. And the listeners can maybe put up with a little bit of product placement during the show itself. E claro que isso aqui sempre foi feito com o intuito de prover conteúdo gratuito para quem nos assiste. Então nós não, estou apenas repetindo o que o Rob falou, nós não estaremos cobrando de ninguém nada por isso aqui não é pago, ok? Mas se você tem uma empresa, se você tem uma escola, se você tem uma empreiteira, se você tem uma empresa no Japão e gostaria de fazer a divulgação com a nossa página aqui, ok? Entre em contato com um de nós dois ou pela página mesmo e a gente estará entrando em contato com você, ok? Para que você a gente possa estar aí ajudando você de repente nós podemos ajudar os seus funcionários a aprender inglês também, certo? A aprender português, né? Seria uma opção. Muito bom, Rob. Eu acho que as coisas principais eu já falei, então vamos entrar no assunto? Let's do it. Getting into it today, right now. Diversidade cultural, algumas diferenças culturais, certo? Cultural differences, yeah. A primeira que nós já temos aqui uma lista, e nós vamos passar por essa lista, item por item. A lista que eu tenho, obviamente, é a mesma lista que o Rob tem, right? E a gente vai estar mencionando aqui alguns itens, e o formato que a gente vai utilizar hoje é o seguinte, ok?
o Rob vai dar a opinião dele sobre aquele item nos Estados Unidos, como esse item é visto nos Estados Unidos, ok? E eu vou falar um pouco do que eu sei do Brasil, apesar de que tem algumas coisas que eu já estou um pouco por fora do Brasil. Eu acho que o Rob também já mudou bastante, né? That's mudou problem, bastante. I'm Talvez a gente my... nós conhecemos mais do Japão do que dos nossos países, né? Well, we definitely have not lived in our countries of origin for quite some time. But like they say, you can take the frog out of the pond, but you can't take the pond out of the frog. So the idea for me is, you can't really get me out of Hinckley, Utah. I am from a small town in Hinckley, Utah, and I do, I really understand what it means to be from a small town in the United States, basically that point, it's never going to change. But I've noticed a lot of cultural differences since I left the United States, and when I go back and visit, it is not the same country that I left 18 years ago. I would say that there's been a lot of changes in the United States culturally since I left. But a lot of it I've been able to watch on TV and see how the television culture goes, and through media I've been able to keep in touch. Nice. Primeiro item, Rob, você começa. All right. Fumar em público, é seu. Right, so this is something I thought was interesting. So I'm going to talk about the cultural understanding of smoking in America. And whenever I think about this, I think about the movie Thanks for Smoking. Have you ever seen this movie? It's a really good movie to watch, yeah. But the idea basically in the United States about smoking is people generally hate cigarette smoke. I mean, there are people that love cigarette smoke, and they smoke just as much as anybody. But it is really looked upon as maybe a social weakness in the United States. People don't look at it favorably. And when I went back, 18 years ago when I left the United States, more people were actually smoking than, what I would say nowadays. There was definitely more people smoking 18 years ago than now. And last time I went back, which is like 4 or 5 years ago, there was basically nobody smoking. And that was interesting, yeah. Rob, então fumar em restaurante tá fora de questão. Pretty much. I mean, it's like against the law in most of them. Wow. I didn't see many people smoking in the restaurants the last time I went back to the United States in 2016. Didn't see any of it. So, yeah. Então, basicamente, o que o Rob falou é o seguinte, pessoal, fumar em público nos Estados Unidos, fumar em restaurante, fumar no geral. As pessoas que fumam estão nos assistindo, ok? Isso não é a nossa opinião pessoal, ok? É como é visto, né? Não é visto muito bem nos Estados Unidos, ok? Fumar em público, fumar em... Né? Algumas pessoas falam assim, nossa, essa fumaça aí, as pessoas vão te olhar como se você estivesse matando o bebê delas, ok? Yeah, a lot of people do look like that, yes. Então, assim, eles têm é bem mais rígido do que aqui no Japão, né? So, how about in Brazil? What do people think of smoking in Brazil? Rob, quando eu estava no Brasil, há 15 anos atrás, creio eu, talvez mais, 16, 17 anos atrás, não me lembro, 96, 97, eu me lembro de pessoas fumando em espaço público, mas para falar a verdade, eu só comia em casa, eu não comia em restaurantes, então eu não sei se as pessoas fumavam né, em restaurante. Mas eu sei que, assim, eu peço ajuda aos brasileiros que estão me assistindo aí, né, nos assistindo. Help Pessoal, us out, guys. Como que está a situação de cigarro no Brasil? Será que pode fumar em restaurantes? Eu acho que já não é tão bem visto fumar em restaurantes no Brasil, né? Eu acho que não. Yeah, and I also want to know from people in the United States, what is smoking like today? I remember what it was like when I left. I remember how it kind of was when I was in Boulder last year, or in 2016. But the way culture is changing, we need maybe somebody to comment on it to get a better idea. Isso é uma coisa muito interessante que você falou, Rob. Cultures change, as culturas mudam, né? As culturas mudam. Isso é muito bom porque as pessoas têm a oportunidade de consertar algumas coisas, né? Sure. Muito importante. E
Infelizmente, no Japão, a gente sabe que ainda tem lugares... O Japão tem um problema com cigarro muito sério. Você não Well, acha? well, I think that it's definitely a smoker-friendly country. I mean, if you smoke in Japan, even though they've made a lot more difficult to smoke since I got here, again, you know, 18 years ago in Japan, the smoking was pretty much out of control. And nowadays, you don't see it nearly as much. I don't think that people smoke as much as they used to. It was in the trains, and they didn't smoke in the trains, but they'd smoke on the platform quite a bit, and that was interesting. Yeah. Eu fui num restaurante ontem, né? E tinha a seção de fumantes e não fumantes. A seção de fumantes agora, hello baby, what's up, meu filho tá aqui. A seção de fumantes, nesse restaurante que eu fui, ela era fechada em um espaço de vidro, em uma cortina de ar, né? Então, creio eu que não dava para perceber, não. Então, bem separado mesmo, bem separado. Wow. See, and I was in a restaurant the other day, and they had absolutely no filters for smoking and non-smoking. So it was just, you know, people smoking wherever they were at. So, yeah. Por favor, Japão, tenta melhorar, ok? Tenta melhorar. Fumar não é bom, né? Fumar Again, não é bom. it's from the point of view of if you like smoking or not. A lot of exatamente, here exatamente, verdade. they're Depende do seu ponto de vista. Se você gosta de cigarro, para você né, é bom. Se você não gosta de cigarro, é só você não ir nesse restaurante. Então, liberdade, não tem problema, claro. Rob, próxima diferença cultural seria essa em especial é complicada para brasileiros. É a mania de encostar nas pessoas. Nós brasileiros, nós temos o hábito de falar com as pessoas e sem perceber a gente coloca a mão no ombro. Às vezes, né, tem sempre assim, a distância não é tanta igual no Japão, e eu percebi também nos Estados Unidos. I think Americans generally they suffer from a little bit of, if you don't know somebody very well, then it's really hard for you to want them to touch it. And especially now, I think with the culture, with the whole Me Too movement, it's become quite difficult to even know where your boundaries really are, because what you might have thought was just a nice touch on the arm, you definitely wouldn't want to touch a woman nowadays. I think that they didn't like it before, I guess, and weren't saying it. But I think also, you know, I don't particularly like it when people just come and touch me. And one of the things I don't like is when women, maybe who are my friends or whatever, they punch me. And this is thing American girls punch guys in the arm. I don't know if that's changed. They like to punch guys in the arm if they say something that they don't like. And it doesn't matter if it was offensive or not. They definitely like to punch you in the arm. I never thought that was a cool thing. I always said people don't punch me. I don't ever punch anybody, so nobody should punch me. But the idea basically around touching, generally speaking, American guys don't touch other guys. You know, they want to keep their space. There's a little bit of that probably still today. I didn't really notice any differences to that culture when I went back. Having worked in the Brazilian schools for a couple of years here in Japan, I realized that number one, little kids, they don't have any problem coming up and grabbing a hold of your arm and Pessoal, eu peço desculpas só um segundo, Rob, eu vou socorrer meu filho e eu já volto, ok? No Rob, problem. segura a conversa para mim só um minuto. I'll sei lá, eu tenho um filho aqui, peraí. Right. Okay, so he has to take care of his kid really quick. That's a really good father that actually takes care of his kid. But basically, as I was saying, with the way that we deal with touching in America is different even than Japan, because in Japan, the way that we touch is we don't touch. We don't even shake hands in Japan, really. Japanese people don't even shake hands. So compared to America, where a handshake is important, and it's actually super important to give like a high five, or even to touch hands for business and those kind of things. Where in Japan we don't do it at all. But in Brazil, it's a total different ball game. The kids do like to come up and give you hugs and stuff.
that's like totally frowned upon in America. I don't even think it's legal. I don't think the teachers can touch the kids. So that's a big difference. Within Japan, I think that there's a lot of worry about, what would say, sexual harassment conduct between teachers and students. But I noticed that the lines are crazy blurred in the Brazilian schools. The kids just jump all over you, and you can't really do much to stop it. So, you know, yeah. Bom, basicamente o Rob disse que nos Estados Unidos não tem tanto esse hábito, igual nós brasileiros temos, de ficar se tocando, né? Eu sei que brasileiro tem essa mania de abraçar. Rob, provavelmente você já viu isso, né? Você vai numa festa e tem aquelas pessoas que dá assim um beijinho no ar ou encosta a bochecha para poder, né, cumprimentar. Eu sei que tem alguns brasileiros que dão um beijinho no ar. That's kind of a freaky thing, to be honest. For the first time that kind of happens to you as an American, you really kind of freak out, because we do it, but it's only with our very closest friends that we might have had for years. You know, your aunts, your uncles, your family members. And there's a lot of times I find personally that women tend to take liberties with that. When a guy is good looking, they'll come up and give a guy a kiss. Mas vindo da menina, right, né? Right. But yeah, we don't ever go we don't ever go for that in America, as far as generally speaking. Yeah. Outra coisa que o Rob comentou, que eu gostaria de passar para o pessoal que está nos ouvindo, nos Estados Unidos existe uma brincadeira de dar soco às vezes, né? Soco no braço, né? Às vezes tem a mania de dar um soquinho, né? E pessoalmente, Rob, você não gosta dessa brincadeira, as pessoas que faziam você já cortava, confere? Yeah, well, not the people, like between guys I don't mind, because I can hit them back. But as meninas, né? I just hate it when the women hit me. That's the one I really hate. It's just assim, it just quando as meninas te acertam. Bom, e no Brasil, no Japão, você também comentou que não existe o costume de se encostar. Eu acho que menos que nos Estados Unidos, aqui as pessoas não têm, nem sequer pegar na mão é um costume considerado muito confortável. Eles pegam na sua mão, tem um aperto de mão, sim, mas é uma coisa, eu já percebi que o aperto de mão japonês é meio quadrado, assim, não é tão confortável, né? It's definitely not natural for them to do that. Eles se sentem um pouco desconfortáveis com o toque. It's a learned culture for Japanese to learn how to shake hands. That's what Agora, we're going to talk about. Uma coisa muito interessante que deve se admirar é que nos Estados Unidos já tem essa ideia de que a pessoa tem um espaço e você não invade aquele espaço, né? Mais ou menos um braço de distância, você não aproxima o espaço pessoal, né? Mas no Japão, as pessoas, elas levam isso a um outro nível extremo de respeitar, assim, a privacidade do outro. Você faz de tudo para não incomodar o outro, você evita de perguntar as coisas, você não é bem mais reservado, eu acho bem mais reservado do que nos Estados Unidos e milhões de vezes mais reservado do que no Brasil. I would agree with that as well. Japanese, they don't like to bother other people. They'll do everything that they can not to. But one thing I will say, in the trains, muito lotado. That's one space where Japanese have no personal space. They will squish right into each other without any problem. Muito bem, porque isso, eu vou pular o tópico aqui, esse seria o quinto tópico. Eu vou pular do nosso segundo tópico para o quinto tópico, que já que você mencionou dentro do trem, no Japão não tem o costume de se falar dentro do trem, nem no telefone, e evita de se falar pessoalmente também. Normalmente, quando você vê alguém falando, são jovens, né, estudantes, que às vezes estão num grupinho fechado, assim, um grupo fechado, eles estão se falando. Mas como você disse, dentro do trem é um lugar onde não dá para se ter muito um espaço pessoal. As pessoas estão muito encostadas, né? Inclusive, Rob, eu acho que você deva saber, mas fone de ouvido, né? Às vezes sai o som, né? Em japonês eles chamam de otomore, né? Que o som tá vazando, né? Está saindo o som. Até mesmo isso eles pedem para não, assim, eles tomam cuidado até com o som que sai do fone de ouvido da outra pessoa. Well, that's the thing, is like you're not even supposed to talk on the bus or the train on the telephone at all, because that's considered rude.
but they'll talk to the people to the side of them in a small voice usually. But I also noticed that that's not so much the case. Usually people on the train are talking pretty loud. I can hear them, but I don't think it compares. Again, I don't think it compares to how they talk in Brazil maybe, or in the United States. I never rode on a train, so I wouldn't know. But I also never rode in buses except for school buses, and school buses, they're the loudest things I can ever imagine. I can't imagine anybody being able to drive those things. Eu já peguei o trem em Nova York e eu ficava impressionado porque tem muito artista na estação, tem muita coisa acontecendo dentro dos trens, né? Right, Nossa, eu ficava fascinado assim, Performers. Sabe? Sim, muita gente, né, artista de rua. E no Brasil, sim, no Brasil também as pessoas conversam muito dentro do trem, né? Tem uma liberdade bem maior. Eu acho que é bem mais barulhento do que no Japão. No Japão as pessoas são, na medida do possível, reservadas. Quando elas estão conversando, assim como você disse, elas estão conversando com a pessoa que está ali do lado em um volume controlado. Confere, Rob? Right. That's probably pretty true. Except for young kids, occasionally they'll be a little bit noisy, but I don't think it even compares to Western noisiness. Yeah. E agora o terceiro tópico, eu falei o primeiro, o segundo e o quinto, eu vou voltar para o terceiro tópico. O terceiro tópico seria, no Brasil nós falamos gorjeta, ok? A gorjeta. Tips, ok? Posso falar do Brasil? Go ahead. I don't think Americans want to hear what I have to say about tips. So, No Brasil, dar gorjeta não é proibido. Você pode dar gorjeta. You can give a tip, right? Okay, yeah. As pessoas aceitarão, mas você não é obrigado. You don't have to give a tip. It's not that big of a custom. Okay, great. It's not, yeah. Alguns estabelecimentos têm um lugar onde você pode colocar, mas normalmente não tem. Normalmente não tem. Right. Okay, so when I lived in the United States, tipping was considered, if it was a good waiter or a good waitress, you gave maybe 20%. Wow. As a tip. 20% de gorjeta? Right. And so the other way, if it was like, mediocre to normal service, you get away with like an 8% tip or a 10% tip. But generally speaking, a 20% tip was something that was quite normal to give. For me, lá vem. I'm going to tell you, I absolutely hate tipping. I hate the idea of it, and I hope that every American out there that's working for tips, I hope that you continue to get them. I give tips. I give the 20%. Sometimes I give more, and I don't mind giving a tip. I don't mind giving a tip to good service. I hate giving a tip for bad service, and it happens to me all the time. When I get a terrible waiter or a terrible waitress, and I know you guys are having bad days sometimes. I know it's not always nice. But the truth of the matter is, in Japan, we don't pay tips. Yeah. They don't even accept tips most of the time. No. And the other thing about it is the service in Japan is like 1,000 times better than it is in America. Sorry, guys, up your game. That's all I can say. If you're in the United States and you're working in that industry, up your game, because you're getting 20% for doing the same job as a Japanese person. And, a lot of people are the same people that work in that industry are saying, we want, equality for people. Well, let's give some equality to the Japanese because they totally deserve the tips and they don't get them. Yeah. Bom, basicamente, então, você, assim, quando você vai em algum restaurante, só para confirmar o que você disse, você paga a gorjeta normalmente, igual todo mundo paga, em torno de 20%, às vezes até mais, e nos Estados Unidos é padrão se pagar a gorjeta, né? Porém, você se sente prejudicado quando você paga a gorjeta e você não teve um bom serviço, né? Não foi bem servido. E eu tô contigo nessa. Seria horrível. And here's the other point where I'm just going to make that point really hard, and I don't care how many people hate me for it. But the point is, there's another point that I really hate to it now,
is instead of giving the tip directly to the server, who could have been a great server, you're giving that tip now to to the restaurant, and then they're dividing it up. And I don't know if the other waiters or the waitresses earned that crap. I don't want to give it to them. I absolutely do not want to give it to any. I mean, if I can tip the cook, I would tip the cook. I don't mind doing that. I don't mind going back to the kitchen and say, hey, you know, give this to the cook. This guy deserved it. He did a good job. And I've done similar things. Not exactly to the cook, but I've said, like, who's the one who was the maitre d', who was the one who sat me down here and made me feel all comfortable. Hey, can you make sure that she gets this tip, and I'm going to give this much to you and this much to this other person? I don't mind that part of tipping, but the point that it really bothers me is, like, I've been in restaurants where they just didn't really want to serve us, and I mean, maybe it was because I was with the other bunch of maybe the racism is that bad. Oh, you wow. know, I don't know, because I was with a group of other, you know, foreign international students, and I mean, we were tipping, and it just seemed like they didn't want us in the restaurant at all. And I mean, this is not, you know, this is various different times when I've been with international students in the United States, and just thought, wow, why can't we get just a tiny bit better service than what we're getting? Because we're going to leave these massive numbers of tips, you know, like everybody's going to drop in for the tip, and it's going to be this huge number. And I mean, if that's the case, why can't the service be a little bit better, especially for Asian people, man? We live off of great service all over this, you know, all over Asia, and you know, to have that happen over there, it's pretty terrible. Yeah. Bom, então, basicamente, você tem uma bronca gigante com o sistema de gorjetas e você não concorda com a distribuição dos restaurantes, porque às vezes um garçom, uma garçonete, ela trabalha mais do que outros e não recebe exatamente o que deveria estar recebendo. E você não se importaria de pagar a gorjeta diretamente para essa pessoa que te serviu bem, né? Faz muito sentido. E outra coisa que você disse anteriormente, que eu gostaria de reforçar aqui, é que no Japão, se você paga a gorjeta, você vai causar um constrangimento pro funcionário, ok? Então a pessoa que está trabalhando, ela vai falar assim, não, por favor, não deixe dinheiro de gorjeta, né? Se você é novo no Japão. I know one place where you can tip in Japan, they usually accept it, is the taxi drivers. Taxi drivers, não sabia. They will accept a tip more than anybody else. And you know what? And they will also be really cool. And if you've tipped them before and you can get the same guy again for some reason, it's very difficult to do that. Then they drive faster, they drive a little more aggressive for you. Não sabia. I've experienced that. Yeah. Pessoal, aí, ó, informação importante. O Rob acabou de contribuir com a gente aqui. Você pode dar gorjeta para os taxistas no Japão. E você vai ter um atendimento um pouquinho melhor. Eu não sabia dessa, ok? Alguns aceitam. Agora, no Japão, o único lugar que eu já vi que aceita gorjeta é nos bares em Nagoya, normalmente operados por estrangeiros, australianos ou, né, que já conhecem o sistema de gorjetas, né? Bom, Rob, interessante. Próximo tópico seria comer e beber em público. As pessoas fazem isso nos Estados Unidos, comer e beber em público? It depends on it's against the law to drink alcohol in most states in public. So that's why you see like the brown bagging where they put saquinho de papel de pão, parece. Right. They have a brown bag so that they can drink. Esconder. Right, they can hide it. Hey Dave, that's our loyal listener. He's there. Dave, o Ataro também está aqui. Hello guys. See, but the basic idea for that is people definitely eat in like ice cream or like small snacks. They can eat it while they're walking around. It's not a big deal. I tend to eat and walk in Japan, but I know Você faz isso no Japão? Oh yeah, all the time. That's my foreign privilege, I guess. Nós temos a liberdade. Pode ir ali no Family Mart, comprar um Famitik e sair comendo na rua. Tudo bem, a gente pode. But you know what? I see Japanese do it all the time. Às vezes fazem. When it comes to that. But I think that it depends on the place. You know,
you can see that if you sit down in public, tudo pode. Aí you pode. You can eat as much and drink as much as you want, and people are usually pretty cool with it. But próximo das máquinas de Dohanbike, né, no Jihanki, na máquina de vender suco, você pode comprar o suco ali, eles compram e ficam próximo da máquina ali tomando, né? Eu acho que é por causa do lixo. That's another thing, because we don't have. This is one of the big things. So Japanese people generally don't drink even a soda away from the. Onde se possa jogar fora, né? I can't even think of the name of it. What do you call it? The vending machine. So if you have a vending machine near Japan, the Japanese people will take these the soda from the vending machine. They will drink it near the soda machine and throw it away near the soda machine. But they generally don't go off walking around and just drinking it, because when they're done with it, they have to have a place to throw it away. And that's tough for them, yeah. Agora, honestamente falando, no Brasil, eu não me lembro na minha infância de comer na rua, andando. Eu não me lembro de comer na rua. Sempre comíamos em casa, ok? Mas eu sei que quem mora em cidade grande pode comer na rua, sim, né? No Brasil, é muito comum, eu nunca vi no Japão, as feiras, ok? Você tem né, nas ruas eles colocam tendas e as pessoas vão lá e pode comer. Você já viu isso? What, you mean in Japan? Like Matsuri? No Brasil. É tipo Matsuri, okay. Só que toda semana. Right, okay. Man, I'd never... Durante o Matsuri você pode, né? Comer. Yeah. Well, kind of. You still have to stop for some reason. You can't be walking and eating. You know, if you buy a chocolate-covered banana, you have to stop. I mean, one of my daughters, it was interesting because they bought these chocolate-covered bananas and then they just stopped, them and their friends, and they stood in their tracks until they finished eating them before they'd keep walking. I was like kind of annoyed because it's like, just walk and eat, and they're like, oh, we can't do that. And I was like, não, really os seus filhos, o Rob tá falando que seus filhos cresceram aqui no Japão, né? Cresceram aqui no Japão. E eles compraram um chocolate, banana de chocolate, banana com cobertura de chocolate, e foram comer e não conseguia, assim, por questão do costume, né? Já cresceram aqui, então não conseguem comer e sair andando por eles. Pararam e falaram, vamos comer por aqui mesmo, né? Tiveram que parar para poder comer. Bom, Rob, o próximo tópico é muito controverso, não sei como que... Eu tenho uma ideia, mais ou menos, nos Estados Unidos, com certeza é diferente do Japão. No Japão a gente já sabe como é. O ponto é ser confrontacional. Americano é confrontacional? Well, okay, so here's the thing. We can't really be that confrontational in the United States to the point maybe that Brazilians might be, for the simple fact that we don't know who has a gun or not in America. And so assertive, confrontational, I don't think it's a good idea. Although essa palavra que o Rob falou agora, assertive, pessoal, seria mais ou menos assim, disposto a dialogar. Confere, Rob? I would say yes, possibly. Eu acho que não temos essa palavra assertivo, né? Yeah, right. So like acertar is like kind of like to punch somebody in Portuguese. Mas, no, but being assertive just means that you're going to be opinionated. Defender a sua opinião, né? Yeah, you're going to defend your opinion and you're going to do it with a certain degree of strength behind it. But it's not out of control. It's not unreasonable. It's within the ideas of reason, Sim, então, basicamente, americanos gostam de defender a sua própria opinião. Muito bom, muito interessante. Brasileiros, no geral, Rob, eles são bem fáceis de serem entendidos. Ou eles gostam de você, ou não. Se você bater na porta deles e eles não quiserem falar com você, você vai ficar sabendo imediatamente. Você fala, não quero. Eles já falam já, né? Mas no geral, brasileiro gosta de conhecer gente nova. Então, é estranho. Você vai na casa de um brasileiro, eles vão te oferecer comida, eles querem que você come, imediatamente querem te mostrar tudo, sabe?
porque né, gosta de contato, creio eu, né? Gosta de contato, gosta de fazer amizade. É o jeito brasileiro, não estranha. Tá? Interestingly enough, as it goes to that hospitality, I have never felt that Brazilians were inhospitable. I've always thought that every Brazilian has always invited me into the house, always said, "Hey, how's it going? Come. Yeah, give you something to eat or something to drink." Oh, you know, the sad thing is I don't like the taste of coffee. Café brasileiro. So everybody's always offering me a coffee, and I'm like, oh yeah, I don't like coffee. So I feel terrible about that. But I also like the way that they frame the question. Will you accept a coffee? Se você aceitaria café? Yeah, I love that because then I can say, actually, I don't accept coffee, but I will accept something else. You know, how about a glass of tea or Foi uma coisa que eu estranhei nos Estados Unidos. As pessoas não têm o costume de oferecer comida, verdade? No, not so much. As pessoas não oferecem comida. Weird. Né? They will invite you over to eat sometimes, but it's mas já está pré-determinado já, né? And it's kind of formal too. I mean, it's kind of like, quite a formal kind of setting that happens. No Brasil, se você vai na casa de alguém durante o almoço, mesmo se você não foi convidado, eles vão falar assim, senta e come. Vem comer também. Na janta, eles vão falar, vem jantar, senta aqui, você já comeu. É o jeito, né? Eu acho que, pessoal, vamos ser honestos, o Brasil, né, muitos anos atrás, eu acho que tinha necessidade de compartilhar comida, né? Então virou costume, né? Falar, não, vamos compartilhar comida, né? No Japão, normalmente é bem diferente, né, Rob? Qual a sua visão que você tem? Well, as far as confrontational Japanese, I actually have had some pretty big confrontations with Japanese people. Não sabia. Yeah, well, see, like usually, I ride a bicycle, so. Ok. Já estou vendo o problema já. I absolutely, and I think this is the kind of mentality that happens to a lot of people, that when you're in the minority, and like as a cyclist, you're in the minority because there's always more cars than there are bikes. And you're at the mercy of them. So you build up a very huge dislike, if not even a loathing, for the cars on the road. I just really can't stand them. And anytime they come by me or anything, I get really upset. So like I'm very assertive and also become quite confrontational in these circumstances. Okay. It's kind of my guilty pleasure to get upset at drivers, at motorists. And I know that maybe a lot of motorists are going to hate me now, but you know what? The feeling is completely mutual. If you don't like cyclists, well, we don't like cars. Então, basicamente, você já teve algumas discussões, algum desentendimento no trânsito, porque você estava porque você pedala, né? Você é ciclista. Right. Então, naturalmente. I've actually met certain, what is it called, the Japanese people that have actually, screamed at me out their windows and different things. Yeah, and so like, and the other one is like occasionally a drunk Japanese guy will they'll get really close and maybe even like get really close, almost bump me, and then I will yell at him and he'll yell back, and then he'll get out of his car and it'll be like a big thing. Because they're drunk, and then they Japanese don't do well drunk, and I think they're drunk driving, so that's like not a good thing either. And I'm a cyclist, so like if they screw up, I'm dead. So it's like that's the kind of feeling. But yeah, if we go towards the normal interactions with Japanese people, and not that, the normal interactions with the Japanese people, they're not very confrontational. But when they are. When they are confrontational, they are very confrontational. Digamos que toda a população tem as suas exceções, né, Rob? Então tem alguns japoneses que são, sim, confrontacionais, tipicamente não. Então, só para poder resumir brasileiro é excessivamente expressivo. Ou eles te amam, ou eles já falam na sua cara que não gosta, tá? Americanos são, tipicamente, gostam de defender a sua opinião. Essa é a minha opinião, eu vou lutar por ela. Né? E no Japão, tipicamente, as pessoas são mais reservadas e mais passivas, mas quando tem algum que gosta de confrontar, você vai ficar sabendo também imediatamente. São casos mais raros. Né? Próximo tópico seria uniformes.
No Brasil, as pessoas, normalmente as escolas ainda usam uniformes. No trabalho, muitas pessoas usam uniformes, cobra-se uma certa formalidade, uma certa uniformidade, né? Nos Estados Unidos, as escolas são diferentes, confere? Yes, actually, I don't know of any public schools that use uniforms. That might have changed. There might be some public schools, but generally speaking, school uniforms are not at all used in the United States. Durante a vida escolar toda. Yeah, outside of what we say public school or private schools. And I know that for British English speakers, it's the reverse. Public schools are the ones you pay for, and then the ones that are not the private schools are the ones that the government pays for. It's really confusing for me with British schools. Não sabia. But the basic idea for American schools, public schools, they generally don't have uniforms, and private schools usually do have them. Charter schools usually do have them. So, yeah. Então, basicamente, o Rob está dizendo que nos Estados Unidos, sim, né? Aliás, as pessoas não usam uniformes durante a vida escolar toda, né? I never used one. No, I never used one. Nunca usa uniforme. E a não ser que seja escolas particulares que às vezes têm uniforme, mas a escola pública não tem. Ele comentou também que na Inglaterra é o inverso. As escolas públicas normalmente parece No. In England, the names are switched, but I think they both use uniforms in England. Os nomes são trocados, né? Apenas os nomes são trocados. Mas não usam uniforme? I think they do. I don't know. I never went to school there, so I don't know. Possivelmente aí o meu amigo Connor O'Callaghan pode ajudar a gente nessa. Connor, se você assistir, ok? Deixa o comentário embaixo, ok? Bom, uniformes. No Japão, até o sexto ano, né? O sexto ano, Shoroku Nensei, né? Shogaku Nensei. Eles não usam uniforme, porém tem um pouco de padronização. Você tem que usar um chapéu de segurança, você tem que usar uma bolsa mais ou menos padronizada por todos, né? Uma bolsa mais ou menos igual. E quando você entra no ensino middle school, né? Middle school, From middle school on. Seria o sétimo ano nosso no Brasil. Aí você passa a ter uniforme. Aquele uniforme de marinheiro, né? Para as meninas. E para os meninos seria a roupa preta, né? Terno preto. Usually the schools in Japan, as Yudi's been saying, is from first to second and up to sixth grade. The kids basically don't have uniforms. The children don't use them. Except for, the school will have a cap that they're supposed to wear while they're going to and from school. And they'll also have a backpack that's usually pretty much the same for everybody in the school. Other than that, until middle school, from 7th grade or on, then they have, pretty tight uniform regulations. Bom, estamos quase chegando na hora de terminar. Tem mais dois tópicos que eu gostaria de falar, então vamos ser breves, ok? Por questão de tempo, nós prometemos manter isso aqui durante um episódio mais curto, né? Pessoal, eu vou pular o número 9, ok, Rob? Eu vou para o último tópico, depois eu volto no 9. O último tópico seria diferenças de gêneros, ok? Vou falar primeiro do Brasil, posso? Vou falar primeiro do Brasil. Go ahead. Okay. Go speak about gender roles in Brazil first, and then we'll see how that goes. O Brasil ainda é uma sociedade patriarcal, sinto eu. Tem mudado, mas eu acho que o Brasil ainda, queira ou não, os homens ainda ganham mais, ou estão em posições socialmente, assim, profissões que normalmente pagam mais, né? Eu acho que não é o caso aqui em casa, minha esposa ganha mais que eu, tá? There you go, see? Hey, breaking the mold already. Mas, assim, no geral, no Brasil, as coisas são diferentes, né? Ainda existe uma ideia de que a esposa fica em... Tem mudado, né? As gerações mais novas, os meus amigos que cresceram comigo, as esposas tipicamente trabalham. Abraço aí pro Dixon, ok, Dixon? Tenho certeza aí que vocês, né, estão uma família, amigos do Brasil, ok? A Michelle,
A Michelle, eu tenho como exemplo aqui que ela, eu sei que ela trabalha, apesar de que eles têm filhos, né? Mas é uma mudança que está tendo na sociedade brasileira. Mas até poucos anos atrás ainda era bem matriarcal. E nos Estados Unidos? You just said that it was very patriarchal, right? As far as it goes. Bem Well, patriarcal. okay. So for the United States, I think that we're kind of the first force that kind of really generated women's liberation quite a bit more. I think Europe's taken that a little bit farther in recent years, especially in the Scandinavian countries. But in America, I can tell you that we had what was called chivalry in America, where men would open doors for women. In my town particularly, if you didn't open the door for a lady, then you're kind of a scuzzy guy. Rob está falando de cavalheria. Yeah, chivalry. Chivalry. Yeah. Okay. So when talk about that, the idea of chivalry, you're gonna tip your hat to a lady when she comes by, those kind of things. And so for me personally, I would say that it's a point of, yes, that there are gender roles in the United States. Yes, there were when I lived there. But if we look at comparison to what we would say the glass ceiling that we have in Japan compared to America, there's Eu acho que os Estados Unidos está muito à frente nesse aspecto. Much more ahead of the rest of the world in a lot of this aspect. Que this bom. Is why eu acho que deveria seguir, os outros países deveriam seguir esse exemplo. Well, I think that what happened in America is that legally you're not allowed to discriminate based on gender. And one of the things that we have in Japan, where there is definite discrimination on gender within any kind of job. They don't make any apologies for that either. So I think that's one of the main differences for Japan and the United States. However, I will also say that in Japan it goes both ways. Men generally do not get to work in schools for young children, and if they do, it's very limited that we see them. As far as also nursing in Japan, we don't really see 99% mulher. Yeah, and in fact, they didn't even allow men to do the nursing for a lot of years. So, that's an interesting thing. Red Cross tem universidade em Nagoya, em Toyota, que agora tem... Eu já fui lá ver, mas é 99% mulher. Acho que tinha um cara lá e só, né? Bom, o Rob disse que nos Estados Unidos, assim, não existe tanto essa diferença igual existe no Brasil, né? A igualdade de gêneros é bem mais nivelada, né? E no Japão, infelizmente, é bem perceptível que ainda existe essa diferença. As mulheres ocupam profissões específicas, os homens também, tipicamente determinadas profissões, e o salário também tende a ser diferente, né? Apesar de que, assim, são todos muito bem tratados, mas existe essa diferença, né? Well, I think I have to almost push back on one point there within the gender differences and the roles. If we really want to have an equal term, and I know we will talk about this with feminism as a topic eventually, but just to make sure that this gets said, we have about the 90% or maybe at least 80% of on-the-job death is on the male side. We generally take on the more dangerous jobs. If you're going to be killed in your job, you're probably a man that will probably die in his job, as opposed to women. So if that's one point where the pay might be proportional to how close it is to death that you might be in your job. That's a definite. Então isso justifica, o que você está falando é que isso justifica então a diferença salarial, porque geralmente os trabalhos mais perigosos ficam ao encargo dos homens, tipicamente quem morre mais no trabalho seriam os homens, né? Então é natural que provavelmente tenham salário, uma renda mais alta, né? Well, yeah, I mean, you're more likely to be killed in a construction site than you are in a school. I mean, that's só uma pequena correção minha.
uma pequena correção minha, eu falei cavalheiria, mas na verdade agora eu corrigi aqui na minha cabeça. É cavalheirismo, mas é que meu português está bem furado, tá, Rob? Não aprenda essas palavras erradas, ok? Yeah. Well, at least make sure you Cavalheirismo. correct yourself when you make a Sim, mistake. cavalheirismo. That's for sure. Chivalry, né, em inglês. Chivalry, yeah. Isso. E o último tópico, que é o mais importante, nós falamos em manter um determinado tempo e a gente sempre acaba estourando o tempo. Seria pontualidade, a pontualidade, ok? Right. E nós sabemos que... Being punctual. Pessoal, eu vou... Sim, deixa eu abrir um espaço aqui, Rob. Eu acho o seguinte, no começo nós falamos que o interessante da diversidade cultural é que se ela não for correta, você pode consertar ela, ok? Sure, yeah. Então, brasileiros, nós conseguimos chegar na hora. É possível chegar na hora. Não é porque você nasceu brasileiro que você está condenado a estar atrasado, ok? E principalmente os brasileiros que vêm para o Japão, vocês sabem que aqui é extremamente rígido com o horário, então os brasileiros acabam se adaptando. Então o Brasil também pode chegar na hora, ok? Então marcou, e interessante, pessoal, só uma coisa, no Japão, quando por exemplo, vai ter uma festa de aniversário, tem horário de começar e tem horário de terminar a festa. Não fica a festa a noite toda, ok? Então, Brasil, vamos melhorar no horário, ok? Eu também, ok? Rob? Okay, so as far as that's concerned, and Yuri is kind of calling his people to repentance for the sin of being late to everything. And I have to be honest when I say that I generally think of things now in two kinds of time. I think of Brazilian Standard Time, and I think of Japanese time. And when I say Brazilian Standard Time, it means that generally speaking, if an event, a Brazilian event was supposed to start at a certain time, now this is Japanese Brazilians, because I think they actually maybe start a little bit more on time than maybe Brazilians in Brazil. That's what I've been told. But the event will start 30 to 60 minutes after the given time. 30 minutos garantido. 30 minutos garantido. Yeah, 30 minutes that you're gonna be late, which is not exactly, depends though. Like if it's church, right? Church usually starts at a certain time, and they really do it. So these are examples. There are examples of when it does start on time. School usually starts on time. Verdade. Você tem que estar lá. Work starts on time. Normalmente, brasileiro pensa o seguinte, é festa, não tem horário para começar. Right. And Quando I think um evento não formal assim, né? And I think in America we have a similar thing to what the Brazilians do for their social gatherings. In an American event that isn't like a calendar, really strict kind of event like work or church or an English class or whatever. The idea of coming late for Americans is the same way as Brazilians. We call it fashionably late. So fashionably late. Já escutei, sim. So if you're the first one to the party, it's not cool. So you have to be. In fact, some people, I remember, the cool kids always showed up to the party when there's like 30 minutes left of it. You know what I mean? There's 30 minutes left of the party. They just show up at the very end and just say a few cool things and then take off. But that's generally how I remember it anyway. Yeah. E no Japão, se você marca uma festa para começar às 1h, as pessoas estarão na sua casa 5 minutos antes, 10 minutos antes, né? Eles chegam antes do horário. They come a little bit before. Né? Even for social events. For social events, E tem horário de começar e horário de terminar também no Japão, né? That's right. When it's time to end, they really want it to end on time. I remember working in certain Brazilian schools where they were definitely ending on time, exactly on time. Olha só, que legal. But that's because they would the administration would start the cleanup before the time that they wanted to end it. So they would start cleaning up well before it was supposed to end. Yeah.
o Rob tá comentando, ele comentou também que nos Estados Unidos, pessoal, não se sinta tão mal, porque quando são encontros sociais, ok? Então existe assim um pouquinho de atraso, que eles chamam de fashionably late. Late, Né? yeah, fashionably late. Você está moderadamente, não consigo traduzir essa, você está atrasado... Na moda. Eu não consigo na moda, eu não consigo, né? Você está moderadamente atrasado. Não é nem isso. Eu estou barbarizando a tradução, ok? Yeah, so I would just say for Brazilians, maybe you just na hora legal, right? You're just coming on boa. Right? That's what you're coming at, yeah. Chegou numa hora tranquila, né? Uma hora legal, uma hora boa de chegar, né? Uma hora boa de chegar. Right there. Melhor tradução, perfeito. Rob, vamos terminar por aqui porque eu já estouramos o nosso tempo. Thank you so much. Muito obrigado a todos que nos assistiram, ok? Esse vídeo estará postado eventualmente na forma de podcast e também eventualmente no YouTube com legendas. Se você nos acompanhou até agora, muito obrigado. Fique sabendo que também estaremos fazendo encontros pessoais. Falei que eu ia repetir isso, volto a repetir. Right. E se você também gostaria de entrar em contato com a gente para poder fazer a divulgação da sua empresa, da sua escola no Japão, fique à vontade. Meu nome é Yuri Kinji, estou falando com Robert Kolk, certo? That's right. We'll see you guys next time. Bye bye. Please like and share. Bye bye. Tchau, tchau.